Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Esse é o nosso primeiro podcast para ficar bem, né? Foi uma ideia que nós três tivemos, né, para poder levar essa mensagem para vocês. E eu estou muito bem acompanhado aqui dessas duas gatas profissionais maravilhosas, que é a doutora Cristiane Brant, que é a doutora Roberta Sampaio, né? E o doutor Sandro Guimarães. Exatamente, porque o Sandro tem que estar presente também, né? Com certeza. Você está se acompanhando, Sandro, sim, nos sim. acompanhando. Sim. Então, esse é o nosso primeiro programa de apresentação, na realidade, né, Cristiane e Roberta? A gente tem que se apresentar, né? Tem muitas pessoas que conhecem o nosso trabalho, mas a internet é muito grande e tem muitas pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então, doutora Cristiane Brant, pode falar um pouco da sua história pra gente, pra poder a gente ficar sabendo, conhecendo. Então, gente, bom dia, Sandro, bom dia Roberta. Falar que é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente nunca deixa de ficar nervoso, né? Sim. A gente sempre... Tudo que é novo assusta um pouco, tudo que é novo dá aquela sensaçãozinha de, nossa, como é que vai ser? E é um prazer enorme, né? Eu digo que o ano passado foi um ano desafiador. Essa palavra está muito em voga, né? Sim. Todo mundo fala desafiador, Sim. lugar de fala, essas coisas. A gente vai falar disso daí. Mas foi um ano desafiador e um ano muito enriquecedor, engrandecedor. Porque várias coisas aconteceram. E eu tive a oportunidade de ter vocês na minha vida, né? E a gente também tem você na nossa vida. E a gente também, você na nossa vida. A gente já se conhecia, já ouvia falar, né? Exatamente. Mas essa interação foi ano passado que concretizou de uma forma muito linda, né? Que essa junção, na realidade, foi um presente de um grande amigo, né? Que é o Mauro. Exato. O doutor Mauro, nosso Ele cardiologista. Vamos mandar um abraço, Mauro. Ó, beijo. Valeu, Mauro. Beijinho. Você tá sumido. E como é incrível isso, né? Eu vou contar um pouco da minha história. Eu acho que vocês já conhecem, mas aí vamos falar aí pro público que tá vendo a gente. Antes de mais nada, eu acho que a intenção desse podcast é pra ficar bem, né? Sim. A gente se juntou e tudo que a gente fala, tudo que a gente conversa, no finalzinho sempre tinha esse, isso aí é pra ficar bem, isso dá pra ficar bem. E aí surgiu a ideia de se fazer um podcast para que as pessoas fiquem bem, para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas. A gente mora em Cabo Frio, né? Então, vocês que estão aí em outros lugares, né? Se Deus quiser, a gente vai alcançar bastante gente dentro da área, mas também fora da área de Cabo Frio, né? Essa é a intenção. E a intenção é justamente levar para vocês informações a respeito da minha área, do Sandro e da Roberta. Eu moro em Cabo Frio desde 2007, e olha que coisa, quase 20 anos depois, né? Passa rápido. A gente se esbarra aí no meio do caminho e descobre essas afinidades de ideias, afinidades de condutas, né? Isso é muito bom. Para ficar bem, Para né? ficar bem. As nossas, tudo que a gente faz, né? A nossa interação foi justamente em busca de ficar bem. Exatamente. Né? Não, cada vez melhor, né? Não, e é incrível que, assim, à medida que a gente vai se aprimorando, né, em técnicas, a gente vai refinando o convívio, a gente vai refinando as ideias, e aí surgem essas afinidades justamente de uma equipe multidisciplinar, que é uma coisa que eu sempre acreditei, e hoje eu tô tendo a oportunidade de ter essa equipe já formada e alinhada, né, naquilo que a gente pensa que seja o melhor. Bom, eu sou mineira de nascimento, né? Não é goiano? Pois é, então vamos contar essa história. Mineira de nascimento, nasci no interior de Minas, São Sebastião do Paraíso, mas minha família inteira é de Goiás, e daí eu fui para Goiás muito pequenininha, bebê, e morei lá em Goiás até os 17 anos, quase 18, e depois eu vim para Petrópolis para fazer faculdade. Fiz faculdade na FMP, Faculdade de Medicina de Petrópolis, do ano 2000 até 2006.
E a minha intenção sempre foi voltar pro interior de Goiás, né? Aí ficou no interior mesmo de Cabo Frio. Exatamente. E assim, é aquela história, né? Todo ano, não, eu vou fazer para voltar pro interior, para trabalhar a medicina como uma forma integral, né? Para ver o paciente como uma forma integral. Então, todo o meu estudo se baseou em ver o paciente para uma visão de interior, para uma visão de um lugar, que é da onde eu vim, né, numa cidade chamada Niquelândia. Aí, Niquelândia, salve! Espero que vocês estejam me vendo, tá? Cris, Isso só existe! uma perguntinha. Isso existe! Quem mora em Cabo Frio é Cabo Friense. E quem mora em Niquelândia é o quê? É moeda, mentira. Quase que é Miquelândia. Eu ia falar, é Miquel Mini? Pois é, então, todo mundo... Eu ouço essa piada ao longo da minha existência, né? Assim, a minha existência é Niquelândia, Niquelúnia. Você veio da terra do Nunca tinha ouvido falar. Niquelândia, Mas olha. é importante, Niquelândia E como que se é um chama? grande centro. E como que se chama o cidadão que mora em... Niquelandense. 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 Combinou com Cabo Friense. Porque na verdade Niquelândia é um vale, né? Uhum. É um vale do níquel. Ah, Que chique. agora eu me Então já liguei. melhorou. Do níquel. Ah, tá. Exatamente. Os Estados Unidos tem o Vale do Silício Sim. e Goiás tem o Vale do Níquel. Oh. Né? Goiás é uma terra Goiás linda, tem né? uma Um frase muito interessante que assim, o que Goiás tem de melhor a gente mostra. Aqui tô eu aqui, né? Isso aí, com Puxando a certeza. sardinha. Mas é verdade. Tirando o Pequi, né? Tirando Piqui. Não suporto Piqui. Não suporto Piqui. Lembrei da Cíntia Chagas falando que adora Piqui. Mas eu não suporto. Mas enfim, isso é bem uma coisa de Goiás mesmo, né? Sim. Porque Goiás é um estado que as pessoas são um pouquinho mais fechadas, né? E que de repente se despontou aí como agro e tal. Mas de uma forma geral, excetuando Goiânia, que é uma cidade que cresceu absurdamente nos últimos anos e agora eu considero como uma mini São Paulo, Goiás tem muito interior. E a minha formação foi para interior. Eu quero trabalhar no interior e no interior a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Sim. Então, na minha faculdade eu me dediquei a saber um pouquinho de tudo, mas me apaixonei pela ginecologia e obstetrícia, né? E não gostava muito de cirurgia, enfim. Me formei, voltei para Niquelândia, mas por questões de circunstância, era uma cidade muito menor do que é hoje, né? Isso tem quase 20 anos, não tinha muito recurso. E aí eu falei com a minha mãe, mãe, olha, eu vou ter que voltar pro Rio. E minha mãe falou, se você for, você tá por sua conta e tal. Ela não queria que eu voltasse, na verdade, né? E eu falei, tem que ser, porque senão eu vou ficar aqui e eu não vou conseguir progredir. E aí, com cara, coragem e mais nada, voltei pra Petrópolis e comecei a fazer cursos no Rio e tal. E aí eu tinha feito todo o processo seletivo para a Marinha do Brasil. E foi muito interessante porque eu tinha esquecido de ver se eu tinha sido aprovada lá na Marinha. E eu estava fazendo um curso de ecocardiograma lá no INCOR, no Jardim Botânico. Então, você comentou que você fez ginecologia e obstetrícia. Aí você chegou a fazer ginecologia e obstetrícia? Na faculdade, eu dividi o meu internato entre clínica e ginecologia e obstetrícia. Olha. Porque na minha faculdade a gente tinha 1 ano e meio de internato. Que não sei como tá hoje, mas que era um tempo muito maior de internato do que da grande maioria. Então, como eu me apaixonei por ginecologia e obstetrícia, eu falei, é isso que eu quero fazer. 6 meses dentro e fora, plantões na Baixada, né? Lá em Magé, na ginecologia e obstetrícia. Então, eu sabia muito disso. Muito, muito. E aí, eu tinha feito uma inscrição para a Marinha. Mas eu esqueci que eu tinha feito. E também não contava que a Marinha me chamasse e tal. E tava ali fazendo um curso de eco. E foi muito interessante, porque a gente começou a ver a janela cardíaca de uma paciente que tinha hipertireoidismo. E a paciente chegou com aqueles olhos esbugalhados lá, né? E o professor, olha só, você não tem que perguntar nada pro paciente, você tem que sentar e fazer o ecocardiograma. E eu, tá, mas a gente não sabe nada da clínica. Não, você vai fazer o exame. Você vai fazer um exame do coração. E aquilo me deu uma sensação péssima, assim. Eu falei, poxa vida. Então, aí que foi o start pra... Não, eu falei, eu tô recém-formada e tô entrando para fazer um exame diagnóstico que eu não vou conseguir nunca falar com o doente. E aquilo me deu uma deprê, fiquei mal.
e resolvi entrar na internet na hora do almoço, porque eu tava sem fome e tal, pá, a Marinha tinha me chamado. Naquele dia, naquela segunda-feira, eu tinha que me apresentar no primeiro distrito. E já era tipo, eu tinha que me apresentar às 7 horas da manhã e eram 13 horas. Eu falei, cara, não vai dar. E liguei pra minha mãe falou, vai. E lá fui eu pro centro do Rio de Janeiro, uma cidade que eu não gosto muito. E eu falei, dei de cara com o comandante, e o comandante ligou pra comandante, ó, tô aqui uma RM2 que tá querendo embarcar, deixa ela embarcar. Pô, voltei pra Petrópolis, comprei as passagens, voltei pra Petrópolis, no dia seguinte eu estava dentro da Marinha do Brasil, cursando lá no CIAW, e pra onde que a Marinha me manda? São Pedro da Aldeia. Então tudo começou aí. Eu vim para São Pedro da Aldeia como clínica, mas eu assumi a ginecologia obstetrícia em São Pedro da Aldeia. Toda a parte clínica da ginecologia obstetrícia, né? Sem a parte cirúrgica, porque eu realmente não poderia fazer cirurgia. Mas o que a gente tinha em São Pedro não envolvia a parte cirúrgica. E fiquei na Marinha, me apaixonei pela Marinha, né? Mas infelizmente fiquei lá por 1 ano só. E aí, no meio do caminho, na ginecologia, vinham as mulheres na menopausa, as mulheres com osteoporose, as mulheres com distúrbios hormonais e tal. E eu, caramba, e agora? Isso daqui eu não sei bem, isso aqui eu não sei bem. E aí, eu falei, poxa, não vai dar, eu vou ter que saber um pouco melhor disso. E aí eu saí da Marinha, fui para aquela vida... Um menino inquieto. Eu sou um espírito inquieto. E aí... Em evolução, o espírito em evolução. Exatamente, falando, não vai acabar. Mas a necessidade da pesquisa, né, de investigar, de interagir, de entender todo o mecanismo, né? Sim, que vai muito além de questões clínicas, né? E na causa, vai a né? questão... Descobrir a causa. Eu tenho essa coisa. Não só na consequência. Comportamento, cultura, né? Eu tenho essa coisa de querer saber, assim... Como é que funciona isso daqui? Entendeu? Eu gosto de me apropriar do conhecimento num sentido profundo, sabe? De tipo assim, tá, mas isso aqui funciona por quê? E aqui por quê? E isso é uma coisa infinita, né? Vai além da fisiologia e da bioquímica, né, Cristiane? Não é muito. Porque aí a gente começa a entrar num campo da energia, né? Espiritualidade, Exatamente. né? As nossas células, nossa parte biológica, elas respondem, né? Não, O tempo inteiro essa questão energética. E você na vê... periferia das nossas células, a gente tem os positivos e os negativos. Não, e hoje em dia, mais ainda, tudo é energia, né? Sim, tudo é energia. E tem até um estudo que mostra que 7 metros você absorve nitidamente o campo energético. Né? Então você absorve coisas boas ou coisas ruins. Então você desencadeia doenças ou você trata, acalma e até previne doenças devido ao que você pensa. Exatamente. Agora né? você imagina uma pessoa, né, que tem esse espírito inquieto, essa inquietude, né, de querer saber as coisas, como é que aquilo funciona, como é que aquilo não funciona, e de repente você se vê assim, não, mas na ginecologia obstetrícia você vai até aqui. E na clínica você vai até aqui. E, sabe, a gente tem sempre limites, né? E aí eu terminei essa parte, saí da Marinha, voltei para uma vida infame, que é a vida de plantão. Assim, me desculpem os plantonistas, mas eu não gosto da parte hospitalar, não gosto dessa questão de estar em plantão. Eu acho que é muito insalubre para todo mundo, né? O meu conceito de saúde não envolve muito a parte hospitalar. A parte hospitalar eu considero como uma coisa assim, cara, chegou naquele ponto em que é irreversível ou que você precisa de intervir muito, aí você vai, mas pelo menor tempo possível. Enfim, meu conceito de saúde não é essa parte. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? E aí veio a endocrinologia. Então eu fui fazer endocrinologia lá na Santa Casa de Misericórdia do Rio. Entrei lá em 2008, saí em 2009, no finalzinho de 2009, né? E aí terminei o curso de endocrinologia e falei, cara, eu não sei nada de endocrinologia. Eu acho que todo mundo, quando sai da faculdade, né? A gente sai assim... Caramba, eu não sei nada. É porque, na verdade, por mais que a gente faça estágio, mas o que você... O começo, aquilo, né? Tudo que é começo, tudo que é novo, dá medo. Porque é só na prática. Eu falo que é no treinar. É que a gente... treinar é fazer, né? É que a gente vai
superando Vai os aprimorando, obstáculos, né? aprimorando e pegando confiança. A gente só pega confiança. É aquela coisa, aprenda a andar de bicicleta lendo um livro. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Você pode até saber tudo, mas é a prática que vai, com a junção da teoria, fazer você cada vez E os mais... tombos, né, Rô? Sim. E os tombos. Como porque- eu falo, é na dor que a gente cresce. Exatamente. Lá na academia, quando alguém tá falando assim, ai, nossa, tá muito pesado. Eu falei, é na dor que a gente Exatamente. cresce. Em tudo da vida, Não, né? você imagina que eu dei uma travada, entendeu? Assim, no ano de 2010, eu travei. Eu falei assim, ok, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não sei endocrinologia. Como eu gostaria de atuar, eu não sei como é que funciona isso daqui. Eu vou ter que sentar para estudar melhor. E aí aquelas crises, né? E eu sempre também tendi um pouco para a parte da psiquiatria. Eu acho que vai legal a psiquiatria, psicanálise. Fiz muitos anos de psicanálise. E aí eu assim, gente, mas tem mais alguma coisa, tem mais alguma coisa. Aí minha mãe falou assim, ó, desce daí, vai, monta um consultório e começa a trabalhar. Né? Mãe sempre sabe. Mãe sempre sabe. Minha mãe, depois eu vou contar a minha, que minha mãe, nossa, total dentro do que eu sou hoje, né? Mãe é assim. E aí, montei o consultório e eu tô na endocrinologia desde então, né? Desde 2011. E fomos indo e crescendo na endocrinologia, né? Na endocrinologia formal mesmo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, com os conceitos. Eu era membro até 2 anos atrás da sociedade e tal, mas faltava alguma coisa. Sempre falta alguma coisa, né? E aí veio a pandemia. E na pandemia, não sei vocês, mas eu tive que fechar o consultório e tava aqui sozinha. Eu moro aqui longe da minha família e pensei, caramba, agora vai ficar muito ruim, porque eu não tenho mais como trabalhar, vou ter que voltar para uma situação que eu não gosto, que é a situação de plantão, e a minha família tá longe, e pode ser que minha mãe tenha Covid, pode ser que eu não a veja mais e tudo, e veio aquela coisa. Eu falei, quer saber? Vou me embora para Goiás. E lá fui para Goiás de novo, e eu acho que em meio ao caos, né, assim, quando a gente tá no olho do furacão, se você sair, se você vir pra periferia, não querer encarar aquilo ali, vai rodar mais rápido, né, vai rodar pior. Você vai enjoar mais, vai ser mais desconfortável. Mas se você entrar, se você pular no meio daquele furacão... Com a cara e com a coragem, coragem, tem que ir, ponto final. Você tem que enfrentar. Exato, acontece, né? uma coisa incrível, que assim, o mundo inteiro tá rodando, você tá vendo que tá rodando, mas você de alguma forma tá ancorado, né? E foi ali, no meio do caos mesmo, de pandemia, de tudo, que eu descobri a nutrição funcional com o professor Gabriel de Carvalho, que é um cara do Sul, graças à pandemia, que a gente pôde ter acesso, né, a isso que a gente tá fazendo agora, que são os podcasts, Sim. né, que são as lives e tudo. E eu jamais teria acesso ao Gabriel de Carvalho, nem sabia que ele existia se não fosse assim. E a minha prima, Fabiola, né, Fabiola, te amo, um beijo, você foi o start para isso. E ela falou, faz o curso do Gabriel de nutrição funcional. Eu, comecei a fazer o curso do Gabriel e fez assim. Falei, Aí você ficou bege, né? Como assim? Ô, Cris, mas você sabe que a pandemia, para uma grande parte, né, de pessoas, foi muito ruim. Na pandemia, pra mim, cara, eu passei super bem. Porque eu já tava numa vibe, há 10 anos atrás, depois eu vou contar, né, eu quis mudar. Então eu já tava numa vibe, numa cabeça assim, muito tranquila, com uma visão muito diferente do que eu tinha um tempo atrás. Há um tempo atrás, se eu passasse pela pandemia, eu ia... Cara, me sentia a mais vitimista de todas, porque a gente também teve que fechar a clínica, né? Enfim, eu passei super bem, eu cuidei da minha saúde, depois, é muito engraçado, porque as pessoas... É virar a chave, virar né? chave. É sair do lugar de vítima Exatamente. e olhar assim, tá, ok. E você olha de uma outra forma. Outra perspectiva. E você vê pessoas falando assim, o tempo inteiro, álcool, não sei o quê, um desespero tão grande, mas não se preocupa em comer bem, em se hidratar, em cuidar da cabeça. Quer dizer, não tem problema nenhum. O negócio é a pandemia. Você pode comer lixo pra caramba, não tem problema. O lance é a tal o vírus, gente. Da Covid. O lance é a Covid, ó. Você não tem AIDS, não tem problema de comer merda. O lance é só a Covid. Então o povo ficou muito maluco. Sim. Então você tem
como Você faz tudo errado. se cuidar, que o principal é a cabeça, né? Se alimentando bem, você vai passar muito melhor, porque você vai aumentar a tua imunidade. Né? Você vai mudar, né, a sua perspectiva. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu descobri um outro universo. E aí eu falei, caramba, eu tenho tantos anos de profissão e eu nunca tive acesso a isso, né? Eu nunca vi isso com essa profundidade. E eu falei, meu Deus, então acho que eu vou precisar estudar um pouquinho mais. E aí, como acho que Deus me quer em Cabo Frio, pelo menos até agora, né? Até agora, os meus pacientes começaram a, poxa, doutora, volta. E eu comecei, fica lá, fica cá, depois fica aqui, fica lá. E por fim voltei. E aí, a última coisa que aconteceu, que foi basicamente no ano passado, foi o Dr. Vitor Sorrentino, né, de quem eu já tinha ouvido falar muito, tinha até comprado um livro, e aí considerei o livro muito básico, falei, poxa, tão básico, né, tão simplório, não gostei muito, mas depois eu comecei a olhar um pouquinho melhor e tal, e aí quer saber, eu vou fazer o curso de Medicina Funcional Integrativa. E aí, pra minha surpresa, né, falei, que isso? De repente você encontra... Amplia mais ainda. Nossa, né? você encontra profissionais muito capacitados, assim, muito bons e excelentes. E você consegue ter um acesso muito melhor. E é onde estamos. A gente acabou de receber uma mensagem, eu já falei demais. Eu sabia que isso ia acontecer. Que o Sandro falou. Eu sabia que isso ia acontecer. Duas mulheres juntas. A gente fala pra caramba, né, Cris? E Roberta, né, já que a gente tá falando de mulheres, né, Sim. fala um pouco da sua história, né? Que história linda, né, Cristiane? Não. Né, e tudo a ver, né, a sua história, né, eu acho que ela é um ponto-chave da nossa sintonia, né? Por isso que a gente consegue conversar, por isso que a gente consegue interagir, por isso que a gente consegue dividir o conhecimento, né? É a necessidade de ampliar, né? Que foi a sua grande busca, né? Você não se limitou ali no 2 mais 2 que dá 4. Na realidade, é muito mais além disso, muito né? mais do que muito mais além disso. E, Roberta, e você tentando falar de uma maneira resumida, que a gente já tem 20 minutos de podcast, eu ainda preciso me apresentar. E a gente falou assim, não, vai ser rápido. Eu não preciso me 20 pra apresentar. mim, 2 minutos pra ele. Normal. Quando não tem cabelo, né? Sim. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu sou a Roberta Sampaio, biomédica, esteta e patologista clínica. Tenho formação também em fisioterapia e minha história começou lá atrás, há 27 anos atrás, como esteticista. Foi por um acaso, porque eu era uma adolescente sem filtro, que eu digo que hoje em dia... Adolescente rebelde. Né? Adolescente rebelde, hoje em dia, antigamente era sem noção, hoje, né, a garotada fala Uma sem adolescente filtro. só na parafina. Era surfista, só queria saber de pegar onda, não queria saber de estudar, nada. Como todo adolescente cabofriense, né? A gente tem uma praia maravilhosa. Não, a gente tem uma praia maravilhosa, né? Eu digo que, assim, a minha irmã sempre foi ali focada. Eu fui a ovelha negra da família. Eu fui, gente, fui. A gente vai falar sobre isso. Né? A gente vai falar do lado negro. Do lado negro. Sim. Todos temos. E aí, aos 17 anos, eu que nunca quis casar, nunca quis ter filho, eu estudava no sagrado, minhas amigas todas falavam, eu quero casar, ter filho, viver pro meu marido. Eu, não, eu não quero nada disso, eu quero ter o meu dinheiro, viajar, ficar pegando onda. Só que pra isso você precisa trabalhar, né, meu amor? E eu não tinha o menor filtro. Enfim, aos 17 anos, eu engravidei de um namorado. Nossa, foi assim um susto. Foi a melhor coisa da minha vida, mas aí é aquilo. Naquele momento, eu tinha outra cabeça. Então, pra mim, foi um susto muito grande. Depois de 3 anos, eu descobri que foi a melhor coisa, porque eu comecei a entender várias coisas. Porque você imagina, uma adolescente grávida se vendo com outra criança, uma criança com outra criança, né? E graças a Deus, os meus pais não me obrigaram a casar, porque eu falei que eu não queria casar, né? Não me obrigaram a casar. E aí a minha mãe falou assim, naquela época, não tinha creche pra criança novinha, bebê, era a partir de 3 anos. Eu não tinha formação nenhuma, minha mãe falou, Roberta, então vamos fazer assim, você vai ficar em casa cuidando da Tainá, porque se for pra você trabalhar, como você não tem formação, você vai ganhar um salário mínimo e vai pagar um salário mínimo de alguém pra cuidar da sua filha. Então ninguém melhor do que você cuidar da Tainá, né? E você tá aqui conosco, né? Meus pais. E assim foi.
Quando a Tainá ia fazer 3 anos, que era a época que poderia ir para a escolinha, né? Aí nesse período eu já tinha acordado e me atinado que a minha filha foi a melhor coisa da minha vida, porque ela que mudou o rumo da minha vida, que eu tava perdida. E assim, um barco, né, é aquela coisa, se você não sabe pra onde você vai, qualquer lugar te leva. Qualquer lugar leva. E aí você pode ir pra merda. Era o que provavelmente eu iria, né? Então, graças a Deus, a minha filha me botou um leme, né? Um prumo na vida. E eu amo, minha filha ama meus filhos. E aí, humanos de patas, venhamos, né? Convenhamos. Mas aí, eu fui... A minha mãe falou assim, entra a história da mãe, né? Que graças a Deus a gente teve mães belíssimas, né? A minha mãe é minha inspiração. E aí a minha mãe pensou assim, muito sabiamente, falou, bom, a Roberta vai ter que trabalhar. Só que ela vai ter que ir para um trabalho onde ela possa entrar a partir de 1 hora, porque era a hora que a minha filha ia para a escola. E ela, às 5 horas, vai sair da creche, ela precisa levar a filha para o trabalho. Qual é esse trabalho? Só pode ser comigo. Minha mãe tem um salão, né? Que durante 50 anos foi no centro, agora está em outro lugar. E aí minha mãe falou, só pode ser comigo. Na época, a esteticista da minha mãe estava voltando pro Rio. Perdão, a depiladora da minha mãe estava voltando pro Rio. E ela falou, vamos botar a Roberta para fazer um curso de depilação, procura uma escola aqui. E falou... Não existia depilação a laser nessa época, não, tá, galera? Que? Era depilação a cera. Não existia, era na cera. E aí ela foi lá, falou com a professora e falou, olha, vê se ela leva jeito. Porque imagina uma surfista que não tinha noção de nada, né? Eu não usava nem um batom, não tinha um pingo de vaidade. Era totalmente diferente, 20 quilos acima do que eu sou, enfim, muito diferente do que hoje eu sou. E aí fui eu, minha mãe me botou pra fazer o curso, eu pensei, nossa, minha mãe, meus pais, né, já estão me dando a oportunidade de não me obrigar a casar, então eu não posso decepcionar. E eu fui fazer o curso de depilação e um adentro do curso, que não existia designer de sobrancelhas, era um curso dentro, falava, aprenda a fazer sobrancelha dentro do curso de depilação. E quando chegou nessa parte, eu já vi assim uma diferença incrível num detalhe que não era valorizado, que era a mudança que fazia no rosto. E aí eu me encantei por isso, não pela depilação, E me encantei também não por havia isso. profissão de designer de sobrancelha designer nessa de época. sobrancelhas Não existia tinha, isso. não existia, não tinha essa valorização que hoje a gente tem, né? E aí comecei a entranhar, só que não existia na internet, era jornal, eu ficava vigiando nos jornais, o Globo, não sei o quê. Cursos, né? Procurando por cursos. Curso. E aí, até que um dia eu vi, aprenda a fazer sobrancelha no Rio. Eu nunca tinha ido pro Rio sozinho, parecia que eu tava indo pra fora do Brasil, né? Fui eu lá, fazia morrendo de medo, né? Como tudo na vida, todo começo é difícil. E aí fiz o curso e comecei a me especializar nessa área de designer de sobrancelhas. Aqui em Cabo Frio eu fui referência, fui professora, né? Sou professora e tenho várias alunas que Vocês estão ferradas comigo. Quando eu me apresentar, eu vou começar a apresentar notinha por notinha. 3 horas de apresentação. Não, você não vai. Não vai, você é 2 minutos. Eu também já entendi isso, eu não vou. Aí você vai resumir. E aí depois, nesse meio tempo, a minha mãe sempre falava assim, Roberta, monta uma coisa pra você não ser a filha da Ivonete. Monta uma coisa pra você. E eu olhava a minha mãe que funcionária e falava, Deus, não quero isso pra mim não. Fechava a minha sala, dava comissão pra minha mãe, ia pra casa dela, né, dos meus pais. E eis que no meio do caminho eu conheço o digníssimo meu marido, Sandro Guimarães. Ele é, né, ele é músico. Falou de Só queria um namoradinho. Saxofonista. E... Sempre tem que ter um romance. Na época eu não era saradinho. Não, e na época ele é irmão de uma amiga minha, foi ela que me apresentou. E eu tinha terminado um relacionamento, agora não quero saber de ninguém. E aí no dia seguinte ela ficou sabendo, falou, meu irmão é afim de você, já tem 2 anos. Eu falei, tá maluca, eu não sei nem quem é teu irmão. Enfim, e aí a gente se conheceu. Porque eram 2 gordinhos, né? Eram 2 gordinhos. 2 obesinhos. Gente. Depois a gente se tornou obesinho, mas nós éramos só gordinhos. Não, eu digo Não, assim, vocês estavam alinhados nesse sentido. Na mesma vibe, né? gente, na mesma Nesse sintonia. sentido, de Sim, sobrepeso mesma e tudo. Exatamente. E como a coisa foi evoluindo, né? Sim. E aí,
Eis que juntou Cocota e Ranheta, porque eu digo que Sandro é o filho que minha mãe não teve, que minha mãe só teve 2 meninas. E aí começaram a entrar numa de, digamos, me expulsar lá do salão da minha mãe, porque era uma salinha bem pequenininha, era assim, era a maca, a prateleira era na parede, não tinha como botar nada no chão, porque tinha assim... No fundo do salão. Não, mas esse você ainda não uma quer sala assim. cheia de mofo, um ventilador em cima, Não, soprando mas de teia. essa já era a segunda assim. sala. Essa já era a Isso segunda já sala. era A evolução, primeira- né? Evolução, essa então. era a segunda sala, porque a primeira, a cliente entrava, ela deitava e depois é que eu podia entrar, porque eu só tinha um espacinho assim pra eu passar. Então era uma salinha muito pequenininha, muito pequenininha. E aí depois tá vendo, é né, que eu galera? fui... Hoje, doutora Roberta, na nossa clínica, ela toda chique, ar-condicionado pra tudo quanto é lado. Olha da onde que ela veio, ó. Aí depois, quando Não eu é? conheci ele, é que eu já tava na outra sala. Aí juntou Cocota e Ranheta, que é ele e minha mãe, e eu digo que me expulsaram de lá, porque aí a minha mãe falava assim, Sandro, incentiva a Roberta pra vocês montarem um negócio, pega a loja lá, vai montar um espaço pra vocês, né? Que ela tinha essa preocupação de eu seguir o meu caminho, né? E aí nós montamos uma coisa super simples, e beleza. Mas super simples pro padrão que nós temos hoje. Mas na época, com ar-condicionado, já começou. Não, olha só, ele se metendo no meu... Você tá quando falando a onde? gente Quando a gente começou, mudou? quando a gente... Lembra que era todo laranjinha, na época... Mas tinha ar-condicionado, Não, né, filha? tinha. Tinha, Na sim. época era aquela cor Olha laranja. só, eu vou moderar. Eu sou esse- pobre, mas eu vou sou chique. moderar esse Moderadora, eu vou moderar esse moderadora. casal aí, Só hein? que naquela época Tem que a moderar. cor da moda era laranjão. Cara, era muito engraçado. E a gente começou a montar uma equipezinha reduzida. E aí ele viu que o negócio deu certo. Ele falou, bom... Vou vender meu apartamento no Rio e vamos investir. Você vai entrar com o seu trabalho, com o local, e eu vou entrar, né, com esse investimento. E aí nos tornamos sócios. E ele falou, não, eu faço a parte administrativa, porque eu falava assim, eu não sei administrar, eu sei trabalhar. Só que ele viajava muito. E o negócio começou a crescer, tínhamos uma equipe de 10 pessoas. E, de repente, quando eu me vi... Eu tava no nível de estresse e eu passei por um momento, uma situação, ele viajando muito e uma decepção muito grande de uma pessoa que eu cuidava como filho lá dentro, né? E eu falei, caramba, Deus, me dá uma luz, porque eu não quero mais passar por isso. Porque imagina, se eu continuar nessa vida, daqui a 10 anos eu tô obesa, hipertensa, depressiva, diabética. É isso que eu quero pra mim, Roberta. E Deus... como sempre, vai abrindo os caminhos. Quando o Sandro chegou, ele estava em turnê com a Sandra de Sá, né? E aí, quando ele chegou, eu falei, olha, isso aqui é nosso, eu não quero seguir nesse caminho, eu quero ter isso aqui. Se você não quiser vir trabalhar comigo, não tem problema, eu fecho isso tudo e eu vou montar um espacinho só pra mim aqui e o resto a gente vê o que faz. Mas isso aqui é seu. E o músico instrumentista no Brasil... é complicado, é delicado, né? Eu vou me apresentar em algum momento, né? Enfim, Se eu então, conseguir, isso né? aqui é nosso. Vem trabalhar comigo. Mas, Roberta, eu trabalhar com você é uma área estética. Porque naquela época tinha essa coisa. Eu falei, sim, você sabe que tem muitos homens que estão na área estética. E aí ele foi quebrando aquilo, né? Eu já fazia faculdade de fisioterapia. E ele veio, começou como eu comecei, como esteticista. Depois eu me formei em fisioterapia. Nesse meio tempo, ele resolveu também fazer faculdade de fisioterapia. E eu fui me especializando na parte de designer de sobrancelhas, na parte da fisioterapia, voltado sempre para a área estética. Eis que um belo dia eu falei, bom, agora eu só tenho mais 5 pessoas aqui dentro da clínica e a minha intenção é, em 10 anos, estar só eu e meu marido aqui dentro. E beleza, eu falei, mas não é assim. Conforme eles forem saindo, eu não posso do nada não ter como agregar valores aqui dentro. E aí um dia eu falei, vou fazer biomedicina. Sandro, tranca a tua faculdade de fisioterapia, vamos fazer biomedicina em Você já Niterói. tá falando minha parte, mas né? tudo bem, continua. Aí, olha o outro. Aí fui fazer Jesus. faculdade fomos fazer faculdade de biomedicina em Niterói. Eu falei, vai ser bom que na época, hoje tem, né? Aqui na época não tinha. E foi pauleira, cara, porque eu estudava de manhã,
de tarde e de noite, porque eu tinha que estar em Cabo Frio também A Roberta alguns fazia dias. matérias separadas, né? No período da manhã, no período da tarde, no período da noite, para poder otimizar o máximo tempo dela lá em Niterói, Sim, né? sim. E aí, com isso, ela conseguiu terminar realmente a faculdade rapidinho. É. Ó, Tchelo já avisou ali. Beleza, já tô acabando. E Aí eu ficava segunda, terça e quarta lá nessa pauleira. Quinta e sexta eu vinha trabalhar. Quarta-feira de tarde eu saía 12h50 na minha aula de quarta, porque segunda e terça era o dia inteiro. Quarta eu saía 12h50, a sorte que a rodoviária era do ladinho, pegava ônibus de 1 hora e tava aqui 3h30, almoçava dentro do ônibus, lanchava dentro do ônibus, tudo eu fazia, ou do carro, quando eu ia de carro, todas as minhas alimentações eu fazia dentro, né? Dentro de sala, eu não tinha tempo. E chegou um período que eu não tinha mais como puxar matéria. Então eu fui e voltei todos os dias para Niterói para estar aqui em Cabo Frio trabalhando na nossa clínica. Porque o Sandro estava todos os dias lá em Niterói fazendo faculdade e 2 anos depois nossos filhos entrariam na faculdade. Né? Aí chegou um momento que estavam os 4 fazendo faculdade ao mesmo tempo. E aí Punk. foi assim, ele se tornou meu sócio. Eu me formei em biomedicina, estamos aqui cada vez melhorando. Eu consegui chegar ao patamar que eu queria de só trabalhar, eu e meu marido, e hoje a gente tem uma alegria, porque hoje o nosso filho trabalha com a gente também. Então somos em 3, mas a gente hoje aluga as salas para outros profissionais, né? E é assim, então a minha vida resumidamente foi isso, e eu tô em busca cada vez de ser, eu uso muito uma filosofia que é a filosofia Kaizen, melhor hoje do que foi ontem. Então, nosso objetivo é esse, não só para mim, mas para todos que nós atendemos, e é plantar uma sementinha e trazer o melhor para que a gente fique melhor, para que você fique melhor, né? Porque os nossos pacientes, nossos clientes fiquem melhor a cada dia. Porque, afinal de contas, é pra ficar bem. É pra ficar bem. Com certeza. É pra ficar bem. Né? Eu antes de deixar você falar, Sandra, Tô ferrado. pode ficar tranquilo que é rápido. Eu achei interessante você ter falado toda essa evolução, porque para que as pessoas entendam o nível de dificuldade, né? Não foi fácil para você. Não foi fácil para você, né? Imagina, tá na faculdade, tá puxando matéria para poder fazer um curso que não tem aqui em Cabo Frio, né? E ao mesmo tempo tocar uma clínica e tem filhos, né? E o corpo não tá legal, porque eu falei, vocês estavam gordinhos, né? Depois eu falei, caramba, será que isso vai pegar mal? Nada! Não, Eu é tenho o verdade. maior orgulho, Cris, de hoje, de olhar pra trás e ver como eu era antes e hoje como eu sou. Exato. Eu tenho o maior orgulho. Porque assim, o corpo é um limitante. Sim. Né? Então, e você conseguir ver no Sim. meio de tanta dificuldade, você se disciplinar e ter um foco, né? Ter uma Aham. meta, não, eu quero Sim. isso, eu vou Sim. fazer isso e buscar. Não significa que você não vai ter dificuldade, mas significa que você vai ter uma Exatamente. força para poder Sim. conseguir galgar os seus objetivos, né? Então isso é lindo, isso é fantástico. E hoje... Aí não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Basta a gente querer e ponto final. Todo o restante que vem É consequência. E assim, Vamos deixar- hoje, rapidinho, hoje a gente, como você entrou nesse adentro, hoje a gente fala muito de liberdade, né? Até negócio de política, enfim, não vamos entrar no assunto, mas muito de liberdade. Mas as pessoas não têm noção de que eles estão podando a liberdade deles. Por quê? Quando você não se alimenta bem, não se hidrata bem, não tem uma cabeça legal, né? Um emocional legal, você perde a sua liberdade. Você perde a sua liberdade porque você perdeu a sua Você saúde. perde a autonomia. Exatamente. Você perde a autonomia. Posso Exato. começar? Agora, Vamos deixar Posso você... começar? Vamos deixar ele falar. as mulheres, né? O tempo já estourou. Conversa. O nosso primeiro podcast de apresentação já terminou. Gente, fiquem em paz, tá? Pra você ficar feliz. Tchau! A gente vai ter um dia. Faremos um próximo programa Breve só para poder intervalo. me apresentar. Brincadeira, galera. Eu sei que o tempo estourou, mas eu vou tentar resumir aqui um pouco da minha história, né? A minha história é um pouco parecida com a história da Cristiane, um pouco parecido da história da Roberta, né? Movida com muito amor, paixão, dedicação, muita força de vontade, muita coragem, né? E muitas perguntas, né? O ariano ele tem essa coisa, né, cara, da gente se perguntar muito, né? Eu acho que talvez por isso tenha me identificado tanto com a biomedicina, por incrível que pareça.
Minha primeira profissão, na realidade, é músico, né? Eu continuo sendo músico profissional. Vivi exclusivamente da música por décadas e décadas e décadas. Viajei o mundo inteiro, gravei vários DVDs, muitos shows no Brasil. Hoje o nosso produtor, nós estamos aqui no estúdio do Marcelo Santa Rosa, né? Foi o meu primeiro mestre na música, né? Foi a pessoa que me ensinou a ter disciplina com os horários, ele que me ensinou a ensaiar, né? Então a minha carreira de música, eu agradeço muito a ele, né? Porque quando eu saí daqui de Cabo Frio muito novo, com 17, 18 anos de idade, já para poder fazer shows com os artistas pelo mundo, né? Tudo que eu aprendi com ele me salvou, né? Porque, enfim, a gente não tinha... Meus pais muito pobres, a gente não tinha condições financeiras de estudar, então a gente era movido ao talento. Então, graças a Deus, o talento como músico fez com que eu chegasse até aqui. A Shell tá chorando ali, ó. Mandou no coraçãozinho. Pois é. E aí, no meio dessa perguntas e mais perguntas, né? Eu sempre me perguntava para mim mesmo, mas será que eu vou conseguir tocar meu saxofone até mais na frente? E quando tem show? E quando não tem agenda de show? Como é que eu faço para pagar? Eu sempre ficava me perguntando muito sobre essas questões, né? E aí, indas e vindas, né? Eu acabei me aproximando de Roberta, né? Enfim, nas minhas férias eu vinha para Cabo Frio, e um belo dia na casa da minha mãe eu vi Roberta lá com o namorado, mas eu só tinha olhos para Roberta. Eu me apaixonei por ela naquele instante que eu a vi. E 2 anos depois, minha irmã ligou pra mim, eu tava no Rio, Sandro, não tem aquela minha amiga, Roberta, tal. Caraca, ela acabou de terminar com o namorado. Cara, eu na mesma hora peguei o carro, saí voado aqui pra Cabo Frio, e começou essa história. Enfim, nós começamos a namorar, graças a Deus, né? Isso tem quantos anos, Roberto? Vai fazer 22 anos. Vai fazer 22 anos. E aí a gente começou a namorar, começamos a nos relacionar, como o Roberto já começou a falar um pouco da nossa história, né? Eu comecei na vida de Roberto, nós começamos, na realidade, eu como investidor, como empreendedor, né? Eu vinha das turnês que eu voltava, e a gente resolveu fazer os investimentos em Roberto e na clínica, e nós fomos montando equipes. Trabalhar com o ser humano é muito complicado, a gente via muita falta de comprometimento dos profissionais, né? E aí a Roberto me convenceu a entrar para a área, eu comecei a fazer faculdade de fisioterapia aqui em Cabo Frio, acho que fui até o 5º período, se eu não me engano, né? Mas tinha algo que não batia dentro da fisioterapia, mas enfim. E aí veio a biomedicina, essa história da biomedicina, aí eu achei interessante, né? A história da biomedicina. Fomos para Niterói, né? Começamos a fazer a faculdade, deram uma ralação do caraca, a gente não tinha um lugar pra ficar. Nossa, que ralação que foi. Muita. E aí a gente começou, no início a gente ia e voltava todos os dias, né? Mas era impagável, além de muito cansaço também, né? Eu tinha que ficar lá, não tinha jeito, da gente ir, mas no início a gente ia e voltava todos os dias. Ele passava à tarde e à noite, só um minuto, me esperando. Me dá licença, tá? Só pra resumir. Olha lá. Falando que ele ficava me esperando. A gente vai ter que terminar, vai ter que terminar essa apresentação, hein? Aí eu vou correr aqui. E aí, enfim... E aí fiz a biomedicina, né? Não foi fácil, né? Não foi nada fácil, porque a faculdade de biomedicina é a parte fisiológica, bioquímica da medicina, né? Sim. Então e os meus professores, né? Eu fiz a Plínio Leite, né? Na época boa da Plínio Leite, né? O corpo docente, né? 90% dos professores eram da UF, então os mesmos professores que davam aula de medicina na UF eram os professores que davam aula pra gente, né? Lá na Plínio Leite, né? Não tinha internet, então as provas eram... Então, assim, a gente ficava madrugadas e madrugadas estudando sem dormir para conseguir fazer as provas. Foi punk, não foi fácil, não. Mas foi a melhor escola, né, que a gente teve. Eu acho que eu aproveitei bem, né, esse período da faculdade de biomedicina, né? Tanto é por isso que a gente se identifica tanto com a Cris, né? Cris até fala assim, deixa que a parte fisiológica eu explico. Eu sei, doutora Cristiane Brant. Mas, enfim, a faculdade de biomedicina realmente me deu esse suporte, né? E nas minhas consultas de nutrição, eu acho que quando eu pego a parte da nutrição com a biomedicina... Faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Faz muito.
Faz uma diferença grande, Cristiane. Exatamente. A parte fisiológica, a parte bioquímica, dentro de uma consulta nutricional faz uma diferença, né? Enfim. Pois é, e você não falou como você chegou na nutrição, né? Pois é, eu tô falando da biomedicina. Exatamente. E aí terminei a faculdade, quer dizer, antes de terminar a faculdade de biomedicina, eu comecei a fazer uma pós-graduação lá na Abaco, em Copacabana, de acupuntura. Olha aí, depois fala que eu sou um espírito inquieto, olha aí. Olha aí. Só que é o seguinte, cara, quando chegou no 5º período lá da Abaco, eu tive que trancar, porque eu precisava terminar a faculdade de biomedicina. E eu tava fazendo hemato, líquidos corporais, né, leituras de exame, onde que você precisa raciocinar de 2 mais 2 precisa dar 4. Sim. E a acupuntura, 2 mais 2 não dá 4. Aí começou a fazer uma confusão na minha cabeça. Pode falar que eu também estudei medicina chinesa e eu parei exatamente por conta disso. Não dá. Eu falei, não dá pra casar as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá pra casar. Aí eu acabei trancando a pós-graduação de acupuntura, né, pra conseguir terminar a faculdade de biomedicina. Eu também. Terminei a faculdade de biomedicina, o sentimento de inquietação, né? Caraca, não tá batendo ainda. Aí eu fiz uma pós-graduação de terapia ortomolecular. Já que eu não consegui terminar a acupuntura, eu fui pra ortomolecular. Quando eu fui pra ortomolecular, aí bagunçou mais ainda. Mas você se encantou. Não, mas eu me encantei. Aí bagunçou mais ainda, né? Falei, caraca, Roberta, abriu a cabeça, outro universo, né? exatamente. E aí, na prática da biomedicina, eu já comecei a aplicar as técnicas da ortomolecular. Beleza. Teve um belo dia, a minha receita de um determinado paciente caiu nas mãos de uma determinada profissional de nutrição. Essa determinada profissional de nutrição, ela me fez uma denúncia no meu conselho de biomedicina. Eita! Fui chamado no conselho de biomedicina, né? Lá no conselho de ética, né? Roberta foi comigo e o pau quebrou. E Roberta bateu a mão na mesa, mas me fale aonde que no código de ética... Me diz no código onde diz beleza, isso. Aí essa bateção de mesa de Roberta me fez responder um processozinho lá no meu conselho de ética e uma suspensão em função dessa denúncia que não fazia o menor sentido. A gente tá vivendo um momento complicado, né? Sim, Porque... Bom, nos Estados Unidos, desde que você tem a capacitação técnica para poder exercer alguma coisa e o faz de uma forma adequada e ética, tá tudo certo. Sim. Né? O paciente, o cliente, ele tem o direito de optar por você ou por qualquer outro profissional que se declarem fazer aquilo ali. Sim. Né? Mas no Brasil a gente precisa responder a um conselho que nos limita. Que nos limita. E Cris, sabe qual foi o motivo? Não relacionado aos ativos que eu prescrevi. Porque os ativos que eu prescrevi, o Conselho de Biomedicina... Te resguardava. Me resguardava. Uhum. Certo? Só que a forma que eu prescrevi foi na forma de... shake ou cápsulas. Eu pedi pro meu paciente levar isso pra farmácia e discutir com a farmácia qual é a melhor maneira pra ela, né? Pra não ter que ficar muitas cápsulas. Por causa das quantidades, né? Mas aí entrou na parte da nutrição, porque era o shake. Né? Absurdo. Mas os princípios ativos que estavam ali não tinha problema nenhum. Ou seja, absurdo. Exatamente. Conclusão. Então, beleza, não tem problema não. Faça a faculdade de nutrição. Exatamente. Se o problema é esse. Se o problema é esse. Se o problema é esse. Sabe o que acontece? Se o problema vamos fazer. É o que eu sempre falo. Não é o que fazem com a gente. É o que a gente faz com o que fazem com a gente. Exatamente. A pessoa fez a denúncia achando a apresentação é minha, tá? Agora é minha vez, hein? Achando que ia ferrar com ele. Ele pegou aquilo e falou, então tá bom, tá preocupado com o biomédico? Então, ok. Pode deixar agora que eu você é faço. nutricionista também. Exatamente. Tranquilo, eu fui lá e fiz a faculdade de nutrição. Deixa que eu faça, que eu mato no peito. Acabou o programa. Eu acho que a gente é parecido nesse sentido, mas assim, não vai dar pra estender mais, né? Pois é, aí fiz a faculdade de nutrição, né? Resumindo a história, tá vendo? Rapidinho, né, galera? Então, eu sou músico,
biomédico, patologista clínico e biomédico esteta, né, que é a área da biomedicina estética, que eu adoro, que eu amo. Faço muito bem, modesta parte. Faz muito bem. Né, que doutora Cristiane? Faz muito bem. Olha como é que elas estão lindas. Não, a gente já é, você só... Você só só pincelei. lapidou. Só dá uma pincelada, né? E a nutrição, né? É a cereja do bolo, né? A cereja do bolo, né? Pós-graduado em nutrição clínica, em nutrição esportiva. E aí, uma hora que eu não aguento mais estudar, e vem Cristiane aqui com 300 bilhões de material para estudar sobre nutrição funcional, ortomolecular. Eu falei, caraca. Aí falei, beleza. Aí relembra tudo. Aí eu mando a mensagem pro Santo e falo assim, informações Santo, você tá com tempo? Olha só, sim, eu quero que você seja minha referência em cetogênica, em antihistamínica, em plant-based e pois mais. E livre de FODMAPs. Uau! Né? Já eu quero que você faça isso, porque sinceramente não dá pra Aí minha resposta, Cris, olha só. Tranquilo. Tá? Tranquilo. Faz isso de meia-noite às 6. Dieta antihistamínica, tranquilo. Food Maps, tranquilo. Agora o plant de base, a gente tem que vamos conversar sobre isso. E vamos colocar uma coisa importante. A gente tem aqui um ser humano vegano, né? Sim, a Roberta é vegana. A gente é onívoro, sim. entendeu? Mas a Roberta é vegana. Quantos anos, Roberta? Que eu não consumo carne, né? Eu fui ovo-lacto-vegetariana por 10 anos e depois me tornei vegana. Então, no total, são quase 30 anos sem consumir carne. E esta mulher tem uma massa muscular que, assim... Roberta tem mais de 85% de massa magra. Isso para um vegano de 49 anos de idade não é fácil. Mas isso vai ser um outro tema, né? Um outro tema. Acho que já tá bom, sim, né? Já tá bom de apresentar. Justamente para mostrar finalizar, né, galera? Justamente para mostrar, acho que o objetivo disso tudo é mostrar que é possível. Tudo é possível. Estamos aqui para dizer que, olha, cada um de nós tem uma história. Existe uma história por trás do profissional que talvez ninguém nunca teria acesso se a gente não parasse para poder falar, né? E que porque às vezes você pega aquele profissional, ele tá tão distante, mas não, a nossa realidade é muito parecida com a realidade de todo mundo. Não, é até muito engraçado, porque às vezes a pessoa imagina uma coisa e quando te conhece é outra completamente coisa. diferente. Ou ela se encanta mais ou ela se decepciona, porque ela criou um mundo, né? Exatamente. E a gente tá aqui mesmo pra abrir, né? Pra poder, pra se descortinar e falar que, apesar de tudo que nós passamos, estamos ainda em aprendizado, estamos ainda evoluindo, mas a gente conseguiu alcançar um lugar que é possível, né? Um lugar que é possível. Seja vegano, seja onívoro, seja ovo-lacto-vegetariana com grana. O importante é ficar bem. É possível ter saúde, é possível ficar bem, né? Por isso que o nosso podcast é para ficar bem, né? De uma maneira leve, de uma maneira descontraída, né? Como são as nossas consultas? Nossas consultas são assim, tá, galera? Assim, a gente fala assim. A gente fala né? A gente analisa os exames, pede tudo direitinho, faz todos os cálculos que é importante a gente fazer, né? Tem como manda a técnica. Exatamente, como determina a técnica, a gente aprimora a técnica, né? Porque nós somos inquietos, somos arianos. Somos arianos. Roberta é sagitariana, né? Mas tem fogo aqui, daqui a pouco tem fogo. Não, na hora que começa... Exatamente. Gente, estamos finalizando. Se vocês chegaram até aqui, né? Ficaram ouvindo a gente durante essa hora, então aquela coisinha básica, curta, comente, compartilhe, né? Passa para vocês, assim, espalhem para seus amigos. Isso aqui é um projeto, é um trabalho que a gente está se dedicando aí no meio da nossa agenda completamente atribulada. A gente tirou essas horinhas aqui para conversar com vocês. Então, interajam com a gente, mande perguntas, falem se vocês gostaram disso. A gente tá Sugestões aqui, de tema, a gente tá aqui para isso, mas interage com a gente, isso é necessário. A gente vai estar aqui sempre produzindo coisas ótimas, porque nós temos muito know-how para isso. E dê sugestões, não especificamente para a área da saúde, né? Para qualquer coisa. A gente pode falar de qualquer coisa. Falamos de qualquer coisa, porque a gente também vai entrar no assunto, a gente vai ter que estudar e a gente vai aprender também, né? É o nosso objetivo. O lance o Kaizen é melhor hoje do que fomos ontem.
Então é isso, galera. Encerrando aqui o nosso primeiro podcast de apresentação com a doutora Cristiane Brant, com a doutora Roberta Sampaio. E com o doutor Sandro Guimarães, exatamente. Pra Galera, ficar bem! Pra ficar bem. Valeu, galera. Valeu, Fique com Deus. até a próxima. Até a próxima.